doutora Ana teve que se ausentar para resolver uma situação de uma congressista. Eu queria já passar a palavra e pedir, pelo alongamento dos trabalhos, esse tema muito apaixonante, que é a reforma da Previdência. Aliás, tudo relacionado ao direito previdenciário é apaixonante, mas nós temos um tempo a respeitar, e já passar a palavra ao doutor Ivan, porque uma das preocupações que nós temos é com relação à questão dos cálculos atuariais. Quer dizer, se nós temos uma necessidade de reformulação do sistema de previdência no Brasil, seja do regime geral, dos regimes próprios de previdência social, o que nós questionamos é por que o governo não apresentou os cálculos atuariais para legitimar essa reforma da Previdência Social. Isso seria fundamental para uma discussão mais abalizada sobre, até para que nós possamos saber, não só essa terminologia que o Paulo Guedes usa, a potência fiscal, mas se efetivamente essa reforma, da maneira como foi apresentada, ela vai garantir uma sustentabilidade do ponto de vista atuarial. Então, eu queria que o doutor Ivan, que é um atuário renomado, mencionasse a importância desses cálculos atuariais e essa, na minha percepção, essa falta de preocupação do governo federal de apresentação desses cálculos atuariais para legitimar essa reforma da Previdência. Doutor Ivan. Muito obrigado ao doutor Roberto, à doutora Ana Paula também, na condição de presidente aqui da mesa, né? O doutor Roberto, presidente do IEPREV. Eu gosto muito de números, e eu vou brincar com números, porque eu sei que os senhores não vão poder me contradizer, porque os números não mentem, não é? Eles enganam às vezes, não é? Mas eu quero agradecer, então, aos 352 resistentes que estão aqui até agora para me ouvir. Não é? Nós já tivemos um número de desistentes, né, alguns cancelamentos aqui, mas os 352 que ficaram, eu queria lembrar que eu sou um atuário, e isso é uma coisa que eu vou citar aqui um filósofo, né, já que citamos tantos, um filósofo chamado Zeca Pagodinho. Isso, ele cantava assim, o que é caviar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Então, nós temos atuários no Brasil, está aqui. Aqui tem um, né? Talvez o único não advogado aqui nesse grupo, mas me convidaram para falar, eu fico muito feliz. É uma profissão nova, não é? Em 1934, foi criado aqui no Brasil um departamento de seguros privados e um atuariado no Ministério do Trabalho, então existente, né? Agora já Ministério da Economia. Em 1944, foi criado o Instituto Brasileiro de Atuários. E, em 1981, 37 anos, portanto, eu fui registrado com o número 506. Nós estamos falando, então, de 37 anos para registrar o número 506. Isso dá menos de 14, dá um pouco mais de 14 por ano. Então, vocês vejam que eu gosto de números, né? E esses números nós vamos falar aqui, porque hoje, eu verifiquei hoje, o último número de MIBA, né, membros do Instituto Brasileiro de Atuária, é 3.323. Eu acho que nós temos mais advogados se formando, né, formandos em direito, não é, por ano aqui no estado de Minas Gerais, do que o número que nós conseguimos registrar ao longo desse tanto de tempo. Mas um outro número para a gente ter aqui ideia é que nós somos 1.100 que pagam regularmente ao IBA, a mesma plateia que está aqui, ou que estava aqui, né? Antes de desistirem aqui. Isso quer dizer o quê? Que a gente não tem voz, a gente nem tem um Conselho Federal de Atuária, a gente não é uma autarquia, não é? A gente é só um conjunto de profissionais ali que sabe fazer conta, e isso a gente sabe. Então, diga o que você quer e eu vou dizer quanto custa, porque o nosso trabalho é medir risco, e nesse risco de um evento acontecer, haverá um desembolso financeiro. Está aí o nosso trabalho. Então, nós estamos falando de seguros. Previdência é só um ramo
desse seguro. Em previdência, a gente vai falar de duas coisas maravilhosas: dinheiro e morte. Né? Vamos começar? Então, na verdade, vamos falar de dinheiro e morte, ou de dinheiro e sobrevivência, naturalmente. Então, são esses os dois pontos que a gente vai falar aqui. Vocês vão me dizer, e eu não vou aqui me estender com relação às regras, o que está hoje, o que é proposto, porque nós vamos falar efetivamente desses números e vamos brincar com alguns deles. Né? Eu tive o cuidado de anotar aqui as falas que ouvi, né, dos nossos colegas. Nós ouvimos falar aqui que tem um conjunto de débitos do INSS, não é? De empresas devedoras, entre os quais bancos e outras mais. Nós estamos falando de 450 bilhões. A insuficiência financeira para esse ano é 309. Aí a gente recolhe de todo mundo e vai faltar no ano que vem. Tá certo? Porque vamos usar 309 agora, vai sobrar 141 para o ano que vem, provavelmente o déficit vai ser menor. Isso nós estamos dizendo no ambiente sem reforma da Previdência, não é? Aqui nós citamos equilíbrio atuarial, né? O Ávio, né? O doutor Ávio mostrou aqui para a gente, muito bonita a expressão equilíbrio atuarial. Ela está na Constituição, não é? E nunca aparece um estudo atuarial. Nós temos atuários no governo e ninguém faz isso. Eu já me coloquei à disposição muitas vezes, e eu vou falar com o doutor Bruno, tive o cuidado de pegar o cartão dele, eu faço isso de graça, para ele me permitir dizer que foi o Ivan que fez o estudo. Eu não cobro dele. Tá certo? Lógico, ele vai ter que me deixar vir aqui no próximo ano, naturalmente, se o doutor Roberto me convidar, e dizer, olha, eu fiz os cálculos, estão aqui. Não é? Então, como eu posso fazer, eu acho que tem mais 2 ou 3 colegas que podem fazer. A gente não consegue reunir 1.400 pessoas num congresso de atuários no Brasil. Né? Na verdade, a gente, quando junta 3, diz que é seminário, quando tem 5, aí é congresso. Né? Então, é assim que a gente trabalha esses números. Mas nós vamos falar aqui de pré-vidência, né? Pré-vidência. A gente tem que ver antes, não é? Então, a gente fica aqui, quando consegue fazer as contas, mais ou menos como Prometeu, né? Que roubou lá o fogo dos deuses e trouxe para iluminar os homens. E, por conta disso, precisou ser condenado, né? Ou foi condenado, a ter o fígado comido todos os dias por uma águia, não é? E à noite, então, esse fígado se recuperava para no dia seguinte voltar a acontecer isso. Todos nós conhecemos o mito de Prometeu, não é? Então, nós entendemos que esse sofrimento está ligado ao trabalho, né? O velho tripalium, que todos aqui certamente conhecem. Então, em função do trabalho, nós vamos ter um momento em que vamos passar a aposentadoria. E nós falamos aqui na Previdência Social que a sociedade deve amparar, e esse é o conceito primeiro, a sociedade deve amparar as pessoas que perdem a capacidade de gerar renda, a sua própria renda, tá certo? Então, aqui tem o primeiro momento. O primeiro desafio para vocês, qual é o momento em que a gente separa isso? Quando eu posso gerar a minha renda, quando eu não posso? Quando eu devo me aposentar, quando eu não devo? Então, é o primeiro desafio, e eu vim aqui para provocar, né? Como dizia o Chacrinha, acho que muito pouca gente vai saber de quem eu estou falando, mas eu falo assim mesmo. Ele disse que não vinha para explicar, ele vinha para confundir. Estamos juntos aqui. Então, a associação que se faz é o seguinte, nós ouvimos o Bruno falar aqui uma coisa que o Paulo Guedes tem falado repetidas vezes, não é? Os aposentados por idade no Brasil, de mais baixa renda, não é? Estão aí, a idade média em torno de 65,5 anos, e os homens, né, e as mulheres 61,7 anos. Então, por conta disso, 65, 62 é a proposta dele. Não foi um número tirado da cartola, mas nós precisamos entender que é um número que está falando das pessoas que se aposentam por idade.
E a idade já é 65 ou 62, então, e 60, desculpe, o que não é efetivamente uma novidade, não é? Mas aqui no Brasil nós estamos pensando em aposentar para nos aposentar? Ou a gente quer aposentar para aumentar uma renda? Qual é a idade média de aposentadoria? Nós vamos falar um pouquinho de expectativa de vida aqui, e se ainda tiverem 300, eu estou satisfeito, porque agora já são 350, porque eu vejo 2 saírem ali pela porta, né? Como é que a gente se organiza para cuidar dessa situação? Então, na forma do regime geral, eu gostaria muito que vocês ouvissem com o determinado cuidado que a gente precisa aqui. Nós temos a organização da Previdência Social, não é? No artigo 201 da nossa Constituição, dizendo o seguinte: regime geral de caráter contributivo, de filiação obrigatória, observado critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Atuarial. Agora vocês conhecem, tem um. Né? Existe essa figura. Certamente aqui eu estou falando para um público, não é, de advogados previdenciaristas, então todos conhecem, eu imagino. Mas quando a gente fala lá fora, a gente precisa dizer o que é e o que faz na sequência, não é? Isso fez com que a minha filha me tornasse um professor de matemática aos 7 anos de idade. Porque a professora perguntou o que o pai fazia, ela disse que eu era um atuário, e a moça perguntou, explica o que ele faz. E ela chegou em casa chorando. Nesse dia eu virei professor de matemática. Então ela hoje, aos 40 anos, diz para todo mundo que eu sou professor de matemática. Mas vamos lá. Também no artigo 40 tem a mesma expressão, dizendo que o regime é de caráter contributivo, filiação obrigatória e preserva o equilíbrio financeiro e atuarial. Gente, por que não chamam um atuário? Por que um atuário não faz essa conta? Porque eu sei fazer. Eu sei fazer, eu faço direitinho. E eu confiro, e tem gente no meu escritório para cuidar disso. Então, quando a gente fala de aposentadoria especial, se vamos antecipar 5 anos, eu sei fazer a conta. Se vamos antecipar 10 anos, eu sei fazer a conta também. Se temos uma incidência, né, uma situação específica aqui que nós tratamos, que é o acidente de trabalho, eu sei calcular a probabilidade disso ocorrer, eu sei calcular a probabilidade de uma barragem como a de Brumadinho cair, né? Aliás, dizem que a Vale primeiro tirou o Rio Doce do nome, depois tirou da gente, né? Então, na verdade, essa tragédia anunciada, agora a gente está falando aí de gongo soco, eu nem sei se já explodiu, porque nós já estamos esperando que exploda, né? Então, essa situação específica diz aí que há um contrato e que precisamos estabelecer isso. Foram fiscalizadas essas barragens? Foram. Tem um relatório? Tem. Ele é crível? Porque, senão, a seguradora não vai pagar. Porque ela está confiando numa documentação que diz que ali é segura. Então, eu asseguro com base naquilo. Se não tiver, amigos, não tem seguro que cuide disso. Mas o meu trabalho é falar de custeio, então eu sei calcular o custeio, quanto que a gente precisa para custear essa farra. Vamos brincar com isso. Bom, é dever de toda a sociedade, né? Está lá na Constituição, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de contribuições sociais. Eu vou repetir, contribuições sociais. Então, aqui foi provocado, quando, né, o nosso colega Bruno falava aqui sobre a despesa, o Ávio também falava da despesa, nós fomos provocados, mas não tem arrecadação? Tem. São várias as fontes, né? Está lá no artigo 195, nós conhecemos todas elas, não é? Mas o trabalho, esse trabalho está dizendo aqui no 201, a forma de regime geral de caráter contributivo. Então, a contribuição não é suficiente para honrar esse compromisso, precisa de outros aportes. A União, estados e municípios não geram dinheiro. Quem paga somos nós, sociedade.
E se eles gerarem dinheiro, dá um problema enorme, né? Que a gente já viveu essa situação de inflação. Mas eles não geram dinheiro, eles arrecadam. É por conta disso que a União também disse que não vai botar o aporte patronal, porque ela vai responder com recursos do Tesouro Nacional. Então, embora a gente esteja num congresso de previdência, a gente não pode isolar a previdência das demais situações. A gente tem que tratar do direito social, não é? E não a ciência. Aliás, essa frase eu cunhei ela em 2000. Depois eu descobri que em 1936 o Berto Roden já tinha dito. Olha só, né? Ele me plagiou alguns anos antes, para dizer o seguinte: não há conhecimento que possa ser chamado de ciência se não estiver a trabalho do bem da humanidade. Então, nossa tarefa, como atuário, é fazer conta para garantir que as coisas sejam feitas. Então, já discutimos aqui os direitos sociais, já falamos. Eu estou na primeira página, estão me dando. Vamos lá. Segundo desafio, então. Eu posso ter outras receitas, porque a Constituição me permite fazer essa situação de ter outras receitas, não é? Criando impostos. Nós estamos com a maior carga tributária de todos os países conhecidos, não é? Ou, pelo menos, daqueles que estão para baixo do hemisfério que divide o norte do sul. Aqueles escandinavos cobram até mais, mas eles têm retorno desses investimentos, né? Nós vamos falar um pouquinho de poupança e consumo também, que foi aqui. Então, nos primórdios da civilização, nós tínhamos uma prole numerosa, e o que fazíamos com isso? Eu deixava de consumir para investir na criação dos filhos, não falo nem na educação. E nós paramos de fazer isso. Houve uma rebelião das mulheres, a queima dos sutiãs, lá em 1968, não é? De lá para cá, os casais não querem ter filhos, não é? Então, nós falamos que uma questão econômica se impõe, eu não posso ter mais do que 1 ou 2 filhos, porque não vou conseguir, não é? Financiar a criação desses filhos. E aí vem uma outra questão. Então, os jovens de hoje pegam os velhos, né, os pais, e põem no asilo, pegam os jovens, põem na creche e saem para passear com um cão. Legal, né? Já viram isso? É mais ou menos assim que a gente fez. Então, aqui vem uma situação muito interessante. Eu paguei pelo meu benefício. Quem é que pode bater no peito e falar isso? Todo mundo, né? Paguei, mas eu paguei o suficiente. Então, eu queria trabalhar aqui, o Anderson falou para nós, de uma pessoa que trabalhou até os 43 anos. Ela trabalhou até os 43 anos, pagando 11% de contribuição ao regime geral. Aos 43 anos, segundo a tábua de mortalidade do IBGE, ela viverá mais 40. E como é que a gente paga 40 anos de 100% do salário, tendo cobrado 11% por 25 anos? Essa é uma questão para a gente estar falando aqui. Então, estamos trabalhando aqui uma questão de solidariedade. Então, nós todos estamos pagando aqui para o doutor Roberto se aposentar, porque ele é o mais velho aqui da mesa, né? Lógico que eu não vou olhar para mim, eu não tenho um espelho aqui, não é? Então, todos vocês contribuindo para que eu me aposente. E aí, nós estamos dizendo que tem uma solidariedade entre gerações, não é? Então, eu paguei a aposentadoria do meu pai, meu filho pagará a minha, esperando que o meu neto pague a dele. A questão é que a gente está falando que as pessoas estão vivendo mais, nós estamos falando aqui de informalidade, então não recolhe para o INSS, nós estamos falando de algumas situações que precisamos consertar. Então, eu não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, o que é esperado, como é, eu estou aqui para dizer o seguinte: custa tanto, tá certo? Então, se você me diz, pode aposentar aos 60 anos? Pode. Pode aposentar com 25 anos de serviço? Pode. Pode aposentar com 15? Pode também. Só vou dizer para vocês que custa mais ou menos, a depender, não é, do objetivo de vocês. Então, essa senhora, do exemplo aqui que o Anderson nos deixou, ela pagará por 25 anos e receberá por 40, segundo a tábua do IBGE. Então, se eu não concordo com a solidariedade, eu tenho uma outra sugestão.
Vou fazer a minha conta pessoal, na minha conta eu deposito, na minha conta o governo deposita, não é? E com isso nós vamos viver felizes, é isso? Não. Ah, mas eu não gostava da solidariedade porque eu achei que eu pagava para o outro. Agora que eu posso ter, então, a minha conta individual, nós precisamos homogeneizar o discurso para entender o que a gente quer. E eu falo isso com o maior carinho e com o maior cuidado, porque se eu fosse um jovem de 20 anos, eu preferia o sistema de pagar a minha contribuição e receber, desde que eu pudesse fiscalizar onde está esse dinheiro. O modelo chileno, baseado no Banco Mundial, ele dizia uma situação muito específica. Criaram, então, 15 caixas de jubilações. Essas empresas precisavam fazer propaganda, então parte do dinheiro foi voltada para lá, não é? Precisavam captar os clientes, tinha alta taxa de administração, foram compradas uma pelas outras e restam 3, numa situação bastante específica. Então, nós estamos falando que se implantar, hoje a gente aprendeu que não vai ter a capitalização, né, mas poderá ter a capitalização. Nessa situação, eu quero perguntar para vocês, quem é que vai pagar as 2 gerações? Porque esses jovens não vão pagar a minha aposentadoria de vocês, os jovens que vierem entrar no mercado de trabalho. Quem pagará? Vocês já ouviram falar em atuário? Atuário faz conta. Não paga não, tá, gente? Não se assustem, não cobrem de mim. Mas atuário faz a conta e diz qual é o valor. Pergunta se alguém consultou um atuário. Pergunta se o governo mostrou essa conta. E o governo tem atuários lá, tá certo? Mas não houve um estudo. Não houve, ou pelo menos não apresentaram, não é? Então eu ouço falar numa conta de o valor da insuficiência anual, 309 bilhões para 2019. Mas eu ouço falar que o déficit atuarial, nós estamos falando em 15 trilhões. Eu não consigo entender o que seja 15 trilhões. Alguém pode me ajudar aí? Não? Roberto, sua conta bancária tem perto disso? Como é que é? Então, é uma situação que a gente precisa trabalhar, né? Um atuário pode fazer essa conta. Eu queria falar um pouquinho, e muito rapidamente, da componente demográfica. Pela primeira vez, desde sempre, nós temos mais velhinhos do que criança no mundo. 705 milhões de pessoas com mais de 65 anos e 680 milhões de crianças, até 5. Então, veja que agora toda criança tem um velhinho para chamar de seu, né? Na verdade, nós chegamos a essa situação. Portugal, que foi citado aqui, aliás, faz 840 anos hoje, 23 de maio, Portugal está diminuindo a sua população, porque não nasce menos do que morrem. E aí nós temos essas situações especificamente. Nós teríamos a falar ainda de longevidade, não é? E podemos avançar nisso. Mas eu gostaria de lembrar 2 coisas aqui para vocês. A primeira foi uma situação do Rio Grande do Sul, e como eu estou no meio de advogado, eu preciso falar da recorrência lá. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, com sérios problemas de solvência financeira, aumentou a contribuição dos servidores para 14%. Então, uma associação lá, defendendo a Previdência, entrou com 3 argumentos básicos. Primeiro, aumentar para 14% era confisco. Ter como é que vocês chamam essa graduação da contribuição? Progressividade é inconstitucional. Eu não sei se é, mas o último eu sei que é. Não teve estudo atuarial. Olha que novidade. Ninguém fez estudo atuarial. O Tribunal de Justiça, então, lá do Espírito Santo, deu uma liminar dizendo que sim, concordava com aquelas questões. E o ministro Joaquim Barbosa, lá no STF, estabeleceu o seguinte: olha, se você não pede aos seus participantes para equilibrar esse déficit, então nós temos que cobrar de toda a sociedade. Tá certo? Porque é assim. E não tem jeito. Então, eu preciso estabelecer que, se eu tenho gastos, eu preciso de ter dinheiro para cobrir. Mas eu queria falar só mais uma coisinha aqui, que é o seguinte: nós estamos falando que, no ano, nós temos um déficit de 2019, 309 bilhões. Então,
por minuto, nós estamos falando em 587 mil, 588 mil. E eu estou dizendo o seguinte, nesses 15 minutos que eu falei para vocês, nós contribuímos com 8,9 milhões para o déficit da Previdência, tá certo? E aquilo que era, efetivamente, um programa de distribuição de renda, porque nós sabemos que os pequenos municípios recebem mais recursos na forma de pagamento de benefício aos seus aposentados e pensionistas do que as transferências constitucionais através do Fundo de Participação dos Municípios. Então, fizemos uma grande distribuição de renda. Aí, depois, a gente criou crédito consignado. Então, tirou daquele aposentado lá daquela cidade pequena e trouxe para as capitais. Olha que maravilha. Social, não é? Então, tem algumas medidas simples que a gente pode fazer. Eu fico à disposição de vocês, porque números a gente pode brincar. Isso eu sei fazer. Não é? Defender os direitos sociais, o direito do Estado, a tributação, tudo isso eu não sei não. Mas nós podemos fazer esses cálculos e nunca foi solicitado a um atuário que o fizesse. Então, qual é o tamanho da conta que nós vamos pagar, não é? Para financiar 2 gerações de benefícios? É o nosso desafio hoje. Muito obrigado e desculpe.